Você acha que em dezembro o seu jardim fica parado, sem nada para fazer? E se eu te disser que é justamente agora, no frio e no silêncio do inverno, que você planta as sementes de uma colheita de dar inveja a todos os vizinhos? Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre como e com o que adubar a terra corretamente em dezembro. E eu garanto, você não vai aprender apenas algumas dicas, mas sim uma estratégia completa que fará com que seu terreno, literalmente, exploda de crescimento na primavera. Aproveita e me conta nos comentários. Você costuma fazer algo no jardim em dezembro ou acha que é perda de tempo? É muito importante saber a sua opinião. Antes de irmos para as receitas específicas, vamos entender o conceito principal. Por que diabos devemos aplicar fertilizante na terra fria, quase congelada? A resposta está na palavra mágica: lentidão. Durante o inverno, os processos do solo não param de vez. Eles apenas diminuem drasticamente. E isso é ótimo para nós. Os nutrientes que aplicamos em dezembro não são levados pela água do degelo tão rápido quanto seriam na primavera. Eles vão se decompondo lentamente ao longo de meses, transformando-se em elementos prontamente disponíveis para as plantas. Quando as raízes começarem o crescimento ativo, todo o alimento já estará servido, como se fosse no melhor restaurante. Isso elimina uma enorme parte do trabalho da primavera, quando cada minuto conta. Você dá tempo ao solo para digerir e assimilar os nutrientes, criando um capital inicial perfeito para a próxima estação. Assim, o princípio fundamental da fertilização de inverno é este: devagar, mas com certeza. Ponha de lado os fertilizantes ricos em azoto de ação rápida, como o nitrato de amônio ou a ureia. Nesta fase, não são apenas inúteis, são mesmo prejudiciais. O azoto, nesta forma, é extremamente móvel. Quando a primavera chegar, não restará rasto dele, será simplesmente levado pela água do degelo. Mais ainda, o excesso de azoto durante o inverno pode levar ao despertar prematuro de certas plantas, acabando por causar a sua morte devido às geadas. O nosso objetivo deve ser usar fertilizantes de longa duração. Falamos de matéria orgânica e de certos complexos minerais concebidos para libertar os nutrientes de forma gradual, ao longo de vários meses. Imagine isto como uma cápsula de libertação retardada. É exatamente este o efeito que procuramos, para garantir que o solo esteja totalmente nutrido com o essencial até maio. O ouro orgânico número 1 é, sem dúvida, o estrume bem curtido, e eu reforço, tem que ser bem curtido, ou seja, aquele que ficou armazenado em pilha por pelo menos 1, e idealmente 2 anos. É terminantemente proibido aplicar estrume fresco no inverno, devido à alta concentração de amônia, que pode queimar as raízes das plantas quando a primavera chegar. Mas o composto bem maturado é o mimo de inverno perfeito para o seu solo. Ele é rico não apenas em nutrientes essenciais, mas também em micro-organismos benéficos que melhoram a estrutura e a saúde da terra. Como aplicá-lo? É muito simples. Basta espalhá-lo sobre a superfície dos canteiros, debaixo das árvores e arbustos. A camada ideal deve ter entre 3 e 5 centímetros. A neve que cobrir a área servirá como um manto natural e, ao derreter, ajudará que todos os nutrientes e substâncias benéficas penetrem profundamente no solo. Este é o método mais simples e eficaz de enriquecer seu jardim para toda a próxima estação de cultivo. Falemos agora do composto, o seu fornecedor particular de fertilidade. Se tiver um composto maduro e solto, dezembro é a altura perfeita para o aplicar. O princípio é o mesmo que o do estrume. Distribua-o uniformemente pela superfície dos canteiros vazios ou na base das árvores. Não precisa de o enterrar ou de revolver a terra. A própria natureza fará o trabalho por si. O degelo do inverno e as chuvas da primavera irão, gradualmente, levar todos os nutrientes até as raízes. E se o composto congelou na pilha de compostagem? Não há problema. Pode tentar partir a camada superficial, se for possível, ou esperar por um pequeno período de degelo.
Mesmo que o aplique em torrões congelados, não há nada de mal nisso. Assim que a temperatura subir, ele irá descongelar e começar o seu trabalho benéfico. O composto não só nutre, como também torna o solo mais solto e com maior capacidade de retenção de água. Olhemos para um adubo extremamente poderoso, o estrume de galinha. É uma verdadeira força concentrada, mas é preciso ter muito cuidado na sua utilização. Nunca deve ser utilizado no estado fresco, e no inverno, essa cautela deve ser redobrada. No entanto, se tiver estrume de galinha granulado, de compra, ou se estiver bem curtido e compostado, pode aplicá-lo, mas sempre em doses mínimas. É um material muito rico em nitrogênio, por isso a dose de aplicação deve ser 2 a 3 vezes menor do que a do estrume de vaca. Geralmente, não deve ultrapassar as 100 a 150 gramas por metro quadrado. O ideal é utilizá-lo nas parcelas onde, na primavera, serão cultivadas as culturas mais exigentes ou esfomeadas, como por exemplo, couves ou abóboras. A aplicação no outono e inverno permite diminuir a sua agressividade e faz com que os elementos nutritivos fiquem mais disponíveis para o início da época de cultivo. A cinza de madeira é uma verdadeira mina de ouro, rica em potássio, fósforo e cerca de 30 outros microelementos essenciais. E o melhor de tudo é que estão todos numa forma de fácil absorção pelas plantas. Além disso, a cinza é excelente para neutralizar a acidez do solo, o que é um benefício enorme para terrenos mais ácidos. Em dezembro, pode simplesmente espalhar a cinza diretamente por cima da neve. É um método muito prático. A dosagem recomendada é de, aproximadamente, 1 copo por metro quadrado. O degelo vai dissolver a cinza lentamente, levando-a diretamente para as camadas superficiais do solo. Arbustos de frutos vermelhos, morangos e muitas culturas hortícolas, como a batata, por exemplo, agradecem muito este tipo de fertilização. Um ponto importante a ter em conta: utilize cinza apenas proveniente da queima de madeira pura ou restos vegetais. A cinza de carvão, lixo ou madeira tratada ou pintada pode conter metais pesados prejudiciais. Passemos agora aos fertilizantes minerais e vamos começar pelo fósforo. O fósforo é a energia crucial para o arranque do próximo ciclo de crescimento. Ele é responsável pelo desenvolvimento de um sistema radicular robusto, pela floração e pela formação dos frutos. A maioria dos fertilizantes fosfatados, como o superfosfato ou a farinha de fosfato, dissolve-se muito lentamente. Se os aplicarmos na primavera, as plantas simplesmente não terão tempo de os absorver no momento em que mais precisam. No entanto, o inverno é a época ideal. Ao longo de alguns meses, sob a ação da umidade e dos ácidos do solo, o fósforo passará para uma forma mais disponível, bem a tempo do início da fase de crescimento. O superfosfato deve ser aplicado na proporção de 30 a 40 gramas por metro quadrado. Pode espalhá-lo na superfície e revolver ligeiramente a camada superior do solo, se esta não estiver congelada, ou simplesmente deixá-lo na superfície antes da queda de neve. O próximo elemento crucial é o potássio. Ele é responsável pela imunidade das plantas, aumentando sua resistência a doenças, à seca e às geadas. Além disso, é o potássio que garante o sabor doce e o aroma dos frutos e das bagas. Para a aplicação no inverno, o ideal é usar fertilizantes livres de cloro, como, por exemplo, o sulfato de potássio. O cloro, aliás, é prejudicial e pode inibir o desenvolvimento de muitas culturas, especialmente as frutíferas. Mas se a aplicação for feita no outono ou início do inverno, o cloro residual prejudicial tem tempo de ser lixiviado para fora da camada onde se encontram as raízes. A dosagem recomendada para o sulfato de potássio é de 20 a 30 gramas por metro quadrado. Assim como os fertilizantes fosfatados, ele pode ser simplesmente espalhado pela superfície do solo. Esta adubação é crucial, especialmente para plantas perenes, como árvores frutíferas, arbustos,
roseiras e videiras. Ela as ajudará a passar melhor o inverno e a garantir uma formação mais abundante de gemas florais para o próximo ciclo. Que tal falarmos sobre a farinha de ossos, um fertilizante orgânico realmente valioso? Ela é uma fonte de fósforo e cálcio de liberação lenta, ideal para ser aplicada no preparo para o inverno. Ao contrário dos fertilizantes minerais, a farinha de ossos é decomposta pelos micro-organismos do solo, e esse processo pode levar de 6 a 8 meses. Isso garante que suas plantas recebam fósforo de forma estável e contínua durante toda a próxima estação de crescimento. O cálcio, por sua vez, atua no fortalecimento das paredes celulares das plantas, prevenindo várias doenças, como a temida podridão apical em tomateiros. Rosas, peônias, árvores frutíferas e as plantas bulbosas adoram especialmente a farinha de ossos. A dose de aplicação recomendada é de cerca de 200 gramas por metro quadrado. Espalhe-a nos canteiros ou ao redor do tronco das plantas e, se possível, misture levemente na terra. E temos a farinha de peixe, outro produto realmente interessante. Muita gente confunde, achando que é igual à farinha de ossos, mas não é bem assim. A farinha de peixe, para além do fósforo, contém uma quantidade considerável de nitrogênio, cerca de 10%. Mas não se preocupe, este nitrogênio está em forma orgânica e de liberação lenta. Isso significa que ele não se perde por lixiviação e fica disponível para as plantas aos poucos, justamente quando mais precisam, na primavera e no início do verão. Além disso, a farinha de peixe serve como um excelente alimento para as bactérias do solo, o que melhora a fertilidade geral da terra. É ideal para preparar canteiros para as culturas mais exigentes, como pepinos, abobrinhas e couve. A dosagem recomendada é de 100 a 200 gramas por metro quadrado. O único senão é o cheiro característico. Ele pode atrair animais, por isso é fundamental incorporá-la imediatamente ao solo após a aplicação. É crucial entender que nem tudo o que aplicamos no solo durante o inverno é, estritamente falando, um fertilizante puro. Por exemplo, o calcário dolomítico ou a cal agrícola são, na verdade, um remédio para corrigir a acidez do solo. Muitas plantas não conseguem absorver os nutrientes se o pH do solo estiver muito elevado. Dezembro é o momento ideal para fazer essa correção de acidez ou calagem. Durante o inverno, esses materiais têm tempo suficiente para reagir com o solo e normalizar o nível de pH antes da primavera. Mas aqui existe um mito importante que precisa ser desvendado. Jamais, em hipótese alguma, aplique cal ou calcário dolomítico ao mesmo tempo que adubos orgânicos, como esterco ou fertilizantes amoniacais. Ocorrerá uma reação química que fará com que o nitrogênio útil simplesmente se volatilize para a atmosfera na forma de amônia. Separe esses procedimentos no tempo. Por exemplo, corrija a acidez do solo em dezembro e aplique os fertilizantes nitrogenados apenas na primavera. Agora, vamos falar sobre culturas específicas. Começaremos com as batatas. Para garantir uma colheita farta de tubérculos grandes e saborosos, é essencial preparar o solo com antecedência. A batata adora potássio e fósforo, mas não tolera o excesso de nitrogênio, que faz com que a folhagem cresça muito, enquanto os tubérculos acabam não se desenvolvendo. Por isso, o ideal é que em dezembro você aplique no futuro canteiro das batatas cinzas de madeira, até 2 copos por metro quadrado. Superfosfato, cerca de 30 a 40 gramas, e um bom composto ou esterco bem curtido. Tudo isso pode ser simplesmente espalhado pela superfície do solo. Durante o inverno, o fósforo se tornará disponível, e o potássio, proveniente das cinzas e da matéria orgânica, criará o ambiente nutritivo perfeito. Na primavera, tudo o que você terá que fazer é afofar a terra e plantar os tubérculos nesse solo, que estará totalmente preparado e carregado de nutrientes. Vamos preparar a terra para os vegetais favoritos de todos os jardineiros: tomates,
pimentos e beringuelas. Estas solanáceas são grandes comilonas, e para garantir uma colheita abundante, o solo precisa de ser extremamente fértil. A base da sua dieta é essencialmente matéria orgânica. Por isso, em dezembro, nos canteiros destinados a estas culturas, aplicamos generosamente estrume bem curtido ou composto, numa camada que pode chegar aos 10 centímetros de profundidade. Por cima, podemos complementar com um pouco de superfosfato e sulfato de potássio. Os tomates também são grandes apreciadores de cálcio, um mineral essencial que os protege contra a podridão apical. Se o seu solo for ácido, aplicar farinha de dolomita durante o inverno é uma medida muito acertada. Este bolo em camadas irá transformar-se ao longo dos meses mais frios num solo homogêneo, solto e extremamente nutritivo. Nele, as mudas vão enraizar-se instantaneamente e desenvolver-se com grande vigor. O que a nossa querida fruta, o morango, realmente precisa no inverno? Durante este período, não devemos forçar o seu crescimento. Por isso, a aplicação de fertilizantes nitrogenados está totalmente fora de questão. No entanto, o fósforo e o potássio são vitais. Eles são essenciais para a formação das gemas florais, que, por sua vez, garantirão a colheita do próximo ano. Em dezembro, você pode espalhar cinza de madeira cuidadosamente entre os pés de morango. Isso fornece potássio, garante micronutrientes e ainda ajuda na prevenção de doenças fúngicas. Também é benéfico complementar essa nutrição com um pouco de superfosfato. Quanto à matéria orgânica, como o composto ou o humus, o ideal é utilizá-la como cobertura, ou mulch. Basta espalhar uma camada fina ao redor das plantas. Essa técnica não só as nutre, mas também protege o sistema radicular contra o congelamento durante os invernos secos e sem neve. Atenção! O mais importante é não cobrir o coração da planta, ou seja, o ponto de crescimento. Caso isso ocorra, a planta pode sufocar e apodrecer. Não podemos esquecer dos principais sustentos do nosso jardim: as árvores frutíferas. Muitos jardineiros aplicam o adubo na primavera, mas a adubação de outono e inverno costuma ser muito mais eficaz. As raízes de macieiras, pereiras e ameixeiras penetram fundo no solo, e os nutrientes levam tempo para chegar onde são necessários. Em dezembro, espalhamos adubos de fósforo e potássio ao longo do perímetro da copa, que é onde se encontram as raízes de absorção mais ativas. Uma árvore adulta pode necessitar de 200 a 300 gramas de superfosfato e uma quantidade similar de sulfato de potássio. Também é muito útil fazer uma boa cobertura do canteiro ao redor do tronco, usando uma camada espessa de estrume curtido ou composto. Esta técnica não só fornece nutrientes, mas também melhora a estrutura do solo, protege as raízes contra geadas e ajuda a reter a umidade na primavera. Este tipo de cuidado será recompensado com uma colheita notavelmente abundante. Passamos agora para os arbustos de bagas: a groselheira espinhosa e a framboeseira. O seu sistema radicular não está tão profundo quanto o das árvores, mas estas plantas também respondem muito bem à adubação de inverno. As groselheiras e a groselheira espinhosa adoram potássio. É o que torna as bagas maiores e mais doces. Já a framboeseira precisa mais de matéria orgânica para desenvolver rebentos de substituição fortes. Por isso, podemos aplicar sem receio composto ou estrume em todos os arbustos e espalhar cinza por cima. Se não tiver matéria orgânica, pode optar por um adubo mineral complexo de outono com baixo teor de azoto. As doses são menores do que para as árvores. Basta 1 ou 2 punhados por arbusto. Esta simples ação em dezembro irá influenciar diretamente a quantidade e a qualidade das bagas que colhemos em julho. Mas e os adubos verdes, ou culturas de cobertura? Podia parecer que a época deles já passou com o fim do outono. Mas não é bem assim.
Se semeou culturas de cobertura de inverno, como centeio ou ervilhaca, no final do outono, em dezembro, elas já podem estar cobertas pela neve, e isso é excelente. Não precisa de as cortar, nem de as incorporar agora. Durante o inverno, elas vão funcionar como barreira de retenção de neve, protegendo o solo contra o congelamento profundo e a erosão eólica. E na primavera, mal a neve derreta, elas vão recomeçar a crescer, sendo das primeiras a brotar. Assim, terá uma massa verde precoce que poderá incorporar no solo cerca de 2 semanas antes de plantar as culturas principais. Este é um dos melhores métodos para rejuvenescer a terra, enriquecê-la com matéria orgânica e melhorar a sua estrutura, tudo isto sem grandes custos. Existe um mito popular de que a neve é um maná do céu, que por si só aduba a terra. Dizem que ela contém nitrogênio da atmosfera, e que isso seria suficiente. Mas vamos entender isso melhor. Sim, a neve realmente possui quantidades insignificantes de compostos de nitrogênio. No entanto, é tão pouco que é simplesmente ridículo falar em adubação completa. O principal benefício da neve é, na verdade, a umidade. Um grosso cobertor de neve protege o solo e as raízes das plantas contra o congelamento, e na primavera, satura a terra com água do degelo. Mas em termos de nutrientes, a neve praticamente não carrega nada. Portanto, confiar apenas nela e não fazer mais nada é o mesmo que deixar suas plantas na miséria nutricional, bem no início do período mais importante de suas vidas. Mesmo numa tarefa tão simples como a distribuição de fertilizantes, existem os seus detalhes. A regra principal é a uniformidade. Não deite o fertilizante todo numa só pilha, seja debaixo do tronco da árvore ou no centro do canteiro. Tente distribuí-lo o mais uniformemente possível por toda a área a fertilizar. No caso dos fertilizantes minerais granulados, pode utilizar um distribuidor manual, sobretudo se tiver uma parcela grande. Ao trabalhar com matéria orgânica, como estrume ou composto, basta espalhar com um garfo ou pá, e depois dar um ligeiro retoque com o ancinho para nivelar. É sempre melhor trabalhar quando o tempo está calmo, sem vento, especialmente se estiver a aplicar materiais leves, como a cinza. E não se esqueça das regras de segurança. Use sempre luvas para proteger as mãos de químicos e de contaminação. Agora, vamos à lista de proibições, ou seja, ao que categoricamente não se deve fazer no seu jardim em dezembro. O primeiro e mais importante, como já mencionamos, é não usar estrume fresco nem adubo orgânico de aves. Isso é uma verdadeira bomba relógio que, na verdade, só vai explodir e causar problemas na primavera. Em segundo lugar, evite fertilizantes ricos em nitrogênio, especialmente aqueles de rápida absorção. Isso pode provocar um crescimento fora de época, o que acabará por matar as suas plantas. Terceiro, não adube o seu relvado. A relva hiberna no inverno, e qualquer nutriente extra apenas irá criar condições para o desenvolvimento de doenças fúngicas por baixo da neve ou da umidade. Quarto, não faça a correção de acidez do solo, a chamada calagem, a menos que tenha certeza do seu pH. O excesso de cal pode ser tão prejudicial quanto a sua falta. E o quinto ponto, não revire a terra. No inverno, devemos trabalhar apenas na superfície para manter a estrutura do solo intacta e não perturbar os seus importantes habitantes. Vamos montar um pequeno calendário para fixarmos este material. Então, dezembro é a altura principal para aplicarmos os adubos de longa duração. Matéria orgânica bem decomposta, fósforo, potássio e desacidificantes. A nossa tarefa é espalhá-los de forma uniforme pela superfície do solo, nos canteiros vazios e nos círculos junto aos troncos. Em janeiro e fevereiro, o nosso trabalho principal é a retenção da neve. Se houver pouca neve, tente amontoá-la sobre os canteiros de morangos, debaixo das árvores e arbustos jovens. É o melhor abrigo que podemos dar. E em março, quando o solo começar a descongelar, já podemos iniciar o processo de afofamento, e verão como a terra ficou fofa,
viva e nutrida após esta preparação de inverno. O trabalho da primavera será muito mais fácil e o resultado final irá superar todas as expectativas. Como podem ver, dezembro não é hora de hibernar. Pelo contrário, é o vosso trunfo secreto na corrida por uma super colheita. Enquanto a vizinhança descansa, vocês estão a construir uma base invisível, mas extremamente poderosa, para a próxima temporada. Toda essa magia acontece sob a terra, lentamente e de forma imperceptível. E enquanto na primavera, as plantas dos vossos vizinhos mal estiverem a acordar e a procurar alimento no solo frio, as vossas já terão recebido uma dose poderosa de nutrientes prontos e, literalmente, vão disparar no crescimento, passando à frente de toda a gente. Este é o grande segredo para ter uma colheita precoce e abundante. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se o conteúdo foi útil, por favor, apoie o nosso canal com um like e inscreva-se para não perder os próximos episódios. E agora, uma pergunta para si. Quais são os segredos de jardinagem de inverno que costuma usar? Partilhe o seu conselho mais valioso nos comentários abaixo. Vamos criar juntos um banco de conhecimento. Até breve.